Boa noite, este é o Band Entrevista Especial de Eleições nesta sexta-feira. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal, Capitão Wagner, do União Brasil, que é líder da oposição aqui no estado, e teremos a oportunidade também de conversar com o senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, do PT. Primeiramente, a gente vai bater um papo com o Capitão Wagner. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação inicialmente dessa campanha do segundo turno para a presidência da República aqui no Ceará. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os espectadores da Band. Satisfação estar aqui após a eleição, fazendo uma avaliação do que aconteceu no primeiro turno. Uma onda vermelha tomou de conta do Nordeste, ao mesmo tempo que uma onda verde e amarela tomou de conta do sul do país. Quem é que imaginava que Hamilton Mourão fosse eleito senador no Rio Grande do Sul, Marcos Pontes eleito senador em São Paulo? Quem imaginava que Tarcísio, que nas pesquisas tinha 20%, pudesse ter mais de 40% no resultado da eleição? Então, a gente teve uma polarização onde o sul do país aderiu a uma onda bolsonarista e o Nordeste aderiu a uma onda do Lula. E eu tenho plena convicção que esse foi o principal fator que levou à vitória do Elmano aqui no primeiro turno. Para o segundo turno, a gente tem visto uma polarização ainda mais intensa. Como a gente dizia aqui nos bastidores, a tendência é que a gente tenha um resultado extremamente apertado. E o que me preocupa é o pós-eleição. Se o presidente que ganha a eleição, ele vai ter capacidade de unir o país, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem, que não se repita o que aconteceu nos Estados Unidos após a eleição, que não se repita durante a gestão dos próximos 4 anos, uma polarização que acaba atrapalhando as pautas que são importantes para o país. A grande meta da campanha bolsonarista, tanto aqui no estado como no Nordeste de maneira geral, é exatamente reduzir a vantagem conseguida pelo ex-presidente Lula frente ao atual presidente Jair Bolsonaro. Será possível? Como é que vocês avaliam, vamos dizer, esse cenário diante das pesquisas já divulgadas? Rogério, a gente imagina que com as adesões que a gente teve aqui no estado de Ceará, eu posso citar, por exemplo, o Genesias Noronha, que no primeiro turno se dedicou somente à campanha do filho, a deputado federal. Nós temos o próprio Yuri Paredão, que foi eleito deputado federal pelo PL, Júnior Mano, tivemos mais de 9 prefeitos, vereadores e muitas adesões políticas pelo interior e aqui na capital, que eu acredito que vão refletir no resultado muito melhor, não só no interior, mas também aqui na região metropolitana. Eu estou focando a região metropolitana. No primeiro turno, a gente, por conta de ter candidatura a presidente, não se pronunciou, não entrou no debate a nível nacional, e agora a gente entrou de cabeça na campanha. Eu acredito que a gente vai ter sim um melhor resultado. A gente sonha e deseja em chegar em um percentual em torno de 35% a 40%. 35% seria um percentual mínimo, 40% seria o ideal, que a gente sabe que é muito difícil, mas até o sábado a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Capitão, falando especificamente do seu papel aí na campanha. No primeiro turno, o senhor, enquanto candidato ao governo do estado, o senhor não abraçou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Agora, nesse segundo turno, o senhor está engajado aí na campanha. Qual tem sido o seu papel aí nessa campanha do segundo turno? A gente tem agido muito na articulação dos bastidores. A gente tem, por exemplo, dentro do PL, o André Fernandes e o Carmelo, deputado federal mais votado, o deputado estadual mais votado, que tem um grande poder de rua, mas que não tem tanta experiência de articulação de bastidores. Então eu, juntamente com Raimundo Matos, com parte da minha equipe que fez essa articulação, estamos abordando aí os prefeitos do interior, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, suplentes, para que a gente possa ter adesão dessas lideranças na campanha. Lógico que a gente está também participando de alguns eventos de rua, mas a minha prioridade e o foco é nessa articulação de bastidores que tem surtido um efeito bacana. A gente tem, por exemplo, o prefeito da maior cidade do interior, Gleidson Bezerra de Juazeiro, aderindo à campanha do presidente Bolsonaro. A gente tem aqui o prefeito de Itaitinga, o Marcos Tavares, o próprio Arcilon, já estava com a gente desde o primeiro turno e é o presidente do PL. A gente tem outros prefeitos de cidades menores que têm aderido à campanha, faz com que a gente tenha esperança em melhorar, não só nesses municípios, mas ao redor. Eu estive lá em Cruz, com o prefeito de Cruz que aderiu à campanha, ele está engajado, está atraindo lideranças de toda a região, então é a esperança que a gente possa ter melhores resultados a partir dessa articulação política, porque na rua a gente já tem uma militância muito voluntária. O senhor deixa o Congresso Nacional no fim de dezembro e, a partir de janeiro, quem assume é a sua esposa, que foi eleita deputada federal, a Daiane do Capitão.
Como é que o senhor vai trabalhar a partir de janeiro de 2023? Vai auxiliar a sua esposa? Vai cuidar do União Brasil aqui no estado? Como é que vai ser o papel do capitão Wagner a partir de janeiro de 2023? Rogério, só lhe corrigindo, o mandato vai até o dia 31 de janeiro, é diferente, a posse do presidente é em 1º de janeiro, mas a posse dos deputados federais é só em 1º de fevereiro. E a gente passa para a Daiane, a Fernanda Pessoa também, que é uma deputada federal de primeiro mandato, enquanto que tem o Moze e o Danilo, que já estavam lá no Congresso, temos 2 deputadas novas que a gente quer ajudar nesse começo do mandato, para que elas possam entender como é que funcionam as comissões, como é que funciona a própria liderança do partido em Brasília, de que forma a gente pode unir os 4 mandatos para gerar mais recursos para o estado de Ceará. Tão logo as 2 estejam adaptadas ao ambiente de Brasília, eu volto para o Ceará para conduzir a União Brasil, já pensando nas eleições de 2024, onde a gente vai poder eleger prefeitos, vereadores. A minha missão a partir do próximo ano é fortalecer a União Brasil, organizar a formação política dos quadros que nós temos, garimpar novas lideranças. A gente viu surgir em todo o país nomes que se destacaram, então tentar identificar não só na capital, região metropolitana, mas também no interior, jovens lideranças que queiram entrar na política e a gente dá toda a estrutura e assistência para eles. O senhor é uma referência aqui no estado em relação a ser de oposição. Foi oposição aos Ferreira Gomes, quando do governador Cid Gomes, foi oposição ao Camilo Santana, enquanto governador pelo PT, e agora União Brasil continua na oposição em relação ao novo governo Elmano de Freitas, que começa em janeiro do próximo ano? Olha, tão logo passou o primeiro turno, liguei para o Elmano para desejar boa sorte, liguei para o Roberto Cláudio também para parabenizar pela votação que ele obteve em todo o estado. E, logicamente, que a gente vai fazer uma oposição propositiva no que a gente puder ajudar o governo do estado, a prefeitura de Fortaleza e até prefeituras de outros municípios, como eu fiz no meu mandato de deputado federal. Eu destinei recursos para a prefeitura do PT, do PDT, do PSD, do PL, do União, de todos os partidos. Eu não vi a coloração partidária para poder auxiliar. Ao mesmo tempo, a gente entende que a população nos colocou na oposição, tanto a nível de prefeitura de Fortaleza como a nível de governo do estado. Mas precisamos fazer uma oposição propositiva, assim como foi a minha campanha para o governo do estado, onde a gente focou nas propostas, onde a gente focou nas soluções. É isso que a gente deve fazer nos próximos 2 anos. Apontar as falhas que são naturais e apresentar soluções para esses problemas e falhas é o caminho que a gente deve seguir nos próximos 2 anos. Para o ano de 2024, teremos eleições municipais. O senhor pretende concorrer à Prefeitura de Fortaleza? Olha, Rogério, eu disputei 3 eleições majoritárias, 2 para prefeito de Fortaleza, 1 para governador. Não é o meu desejo pessoal, nem a ansiedade em relação a concorrer à Prefeitura de Fortaleza. É natural, por ter ganho a eleição aqui em Fortaleza, nesse pleito de 2022, que o nosso nome seja colocado. Mas a gente tem, por exemplo, a Camila Cardoso, que surpreendeu a todos, tirando 39% dos votos aqui em Fortaleza. Surpreendeu porque tirou mais votos até do que o ex-prefeito Roberto Cláudio, que era super bem avaliado por conta da sua gestão. Temos o Eduardo Girão, que está na metade de um mandato de senador, que é um nome também respeitado, que pode vir a concorrer. Tem o André Fernandes, que foi o 3º deputado federal mais votado aqui na cidade de Fortaleza. Então a gente está com muita tranquilidade de saber que hoje nós temos opções para concorrer à prefeitura, não só em Fortaleza, mas em diversas cidades, e a gente vai avaliar com o grupo, com os partidos que fazem parte do nosso arco de aliança, se ao final dessa avaliação o meu nome for o que mais apresente condições para essa disputa, a gente vai, se não, a gente vai apoiar qualquer nome que seja decidido pelo grupo. Como é que o senhor tem visto o surgimento aí dessas novas lideranças na oposição? O caso aí do Carmelo Neto, que é vereador aqui em Fortaleza, teve uma excelente votação aí para deputado estadual. O André Fernandes, que era deputado estadual e agora está indo para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Como é que o senhor avalia o surgimento dessas novas lideranças na oposição? Olha, Rogério, são 2 meninos muito novos, tanto o Carmelo Neto, que agora deixa o mandato de vereador e vai para deputado estadual, como também o André Fernandes, que deixa o mandato de deputado estadual e vai para deputado federal. Que, como lá atrás também, eu fui jovem, assumi o mandato, fui o mais votado e amadureci durante esse tempo para concorrer ao Executivo. Não é simplesmente ser o mais votado que nos credencia a vir para uma disputa para o Executivo. A gente precisa entender as pautas que envolvem a cidade ou o Estado, a gente precisa entender que a eleição majoritária não se faz sozinho, a gente precisa de alianças com partidos, a gente precisa de aliança com lideranças políticas e acredito que o Carmelo
já está muito avançado nesse sentido. Um menino que faz política desde os 14 anos não pode ser desconsiderado. E o André está evoluindo muito rapidamente. Acredito também que em curto espaço de tempo vão ter condição de disputar uma eleição para o Executivo. No próximo domingo vamos ter o segundo turno das eleições presidenciais, ou Lula ou Bolsonaro. O senhor trabalhou aí durante a campanha do segundo turno em prol do presidente Jair Bolsonaro, da sua reeleição aqui no estado. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse fechamento de campanha e a perspectiva aí de termos ou um novo presidente ou então a continuidade da gestão do atual presidente Bolsonaro? Rogério, como eu disse nos bastidores aqui, a tendência é que nós tenhamos um resultado extremamente apertado. E o que nos preocupa é o pós-eleição. Seja quem for o vencedor, ele tem que ter a humildade de entender que o país está dividido, a humildade de entender que vai governar para todos os brasileiros e, acima de tudo, a capacidade de unir o país. A gente deseja que seja quem for o vencedor. O que eu desejo é que o presidente Bolsonaro possa dar continuidade à gestão que reduziu a inflação, à gestão que oferece hoje ao povo brasileiro uma condição muito melhor diante do cenário mundial em relação ao preço do combustível, à inflação e diversos outros fatores. Mas seja quem for o vencedor, a gente torce que seja alguém capaz de unir o país e trazer tranquilidade acima de tudo. Na sua campanha para o governo do estado, uma coisa que ficou bastante clara e evidente foi uma redução, vamos dizer assim, no seu discurso de qualquer radicalismo, nas mensagens, nas propostas. O caminho é esse? Acho que o caminho é esse, Rogério. Eu fiquei muito feliz com o feedback. Capitão, você não ganhou a eleição, mas a quantidade de pessoas que me abordaram nas ruas para dizer, capitão, o caminho é esse. Saia da agressão pessoal e vá para a proposta, saia da crítica pela crítica. Eu estou muito convicto de que, acima de tudo, o eleitor quer saber quem tem proposta. Não foi à toa que aqui em Fortaleza a gente venceu a eleição. A terceira eleição majoritária que eu disputo, 2 para prefeito e agora para governador, e a primeira que eu ganhei em Fortaleza foi essa. Então a gente vai manter essa mesma pegada, vai manter esse mesmo caminho de estar estudando os problemas para apresentar soluções, estar se cercando de um time de pessoas capacitadas nas diversas áreas. Ninguém faz política sozinho, então é nesse caminho que a gente pretende tocar o nosso futuro político daqui por diante. Capitão, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, do nosso Band Entrevista, aqui nesse primeiro bloco. Gostaria que o senhor aí deixasse uma mensagem aí para o eleitor que vai às urnas no próximo domingo, exatamente em busca de escolher ou a continuidade do atual presidente Bolsonaro ou então dar uma nova chance ao ex-presidente Lula. Rogério, acima de tudo, o que eu desejo é que os eleitores tenham a consciência de que, apesar dessa polarização, é possível conviver com quem pensa diferente, é possível conviver em família com parentes que votam em candidato diferente. Acima de tudo, a gente tem que entender que a eleição passa. As brigas políticas têm que ficar para o passado, a gente tem que defender o nosso candidato com argumentos, não com agressões, e que vença realmente o melhor projeto, o melhor candidato. Torço do fundo do coração que o governador que foi eleito faça uma boa gestão, que o prefeito Sarto ele melhore a gestão aqui em Fortaleza e que o presidente que foi eleito ele tenha a capacidade de fazer uma grande gestão, de unir o país e oferecer uma melhor condição, principalmente para quem mais precisa. Capitão, muito obrigado pela presença aqui do programa Band Entrevista, esse especial de eleições. Desejar muito sucesso para sua esposa, a Daiane do Capitão, a partir de fevereiro, lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Que o senhor continue aí como essa referência para a política aqui do Ceará. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, boa noite. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto no segundo bloco aqui do Band Entrevista especial de eleições, conversando com o senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana. Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista especial de eleições nesta sexta-feira e agora nós vamos conversar com o senador eleito pelo PT aqui no Ceará, Camilo Santana. Camilo, muito obrigado pela presença. Gostaria de saber, primeiramente, como é que o senhor avalia até o momento essa campanha eleitoral segundo turno aqui para a presidência da República aqui no Ceará. Olha, Rogério, é claro que a gente esperava sempre uma campanha mais propositiva por parte dos candidatos. Acho que muitas fake news, muitas mentiras nas redes sociais, principalmente por parte do candidato Bolsonaro, tentando difamar a imagem do presidente Lula.
E a gente procurou esclarecer a população, mostrando que, até porque são dois candidatos, não são dois candidatos desconhecidos. São dois candidatos, um que já foi presidente, já governou o país por 8 anos, e o outro atual presidente, né? Então não é difícil você comparar, mostrar o que foi a era do presidente Lula, que nós vivemos no pleno emprego, as pessoas tinham oportunidade de melhorar suas vidas, de comprar sua moto nova, o seu carrinho, né? O salário mínimo, o aumento era real, acima da inflação. As pessoas tiveram a oportunidade de ter o Minha Casa Minha Vida através de uma casa, o Bolsa Família, o Luz para Todos, enfim, vários programas importantes que ajudaram a melhorar a vida das pessoas. Aliás, o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. A fome voltou ao Brasil com esse atual presidente. Então, o presidente que hoje nós vemos uma inflação alta, a carestia aumentou, a fome voltou ao Brasil, o desemprego, uma taxa elevadíssima de desemprego da população brasileira. É um presidente que desdenhou da época da pandemia da população brasileira, onde quase 700 mil pessoas perderam suas vidas nesse país. Então, são dois projetos. A população cearense, vote consciente, faça essa reflexão pelo melhor pelo Ceará e vote 13 no Lula para presidente da República, porque será o melhor para o Ceará, que vai ajudar o Eumano como governador, e eu vou estar junto para ajudar o Lula e ajudar o Eumano a melhorar a vida do povo cearense. Nessa campanha de segundo turno, o senhor, juntamente com o governador eleito Eumano de Freitas, também recebeu apoio de pedetistas, o que não aconteceu no primeiro turno, até porque havia um candidato ao governo do estado pelo PDT. Há exemplo, por exemplo, do senador Cid Gomes, que se engajou na campanha do ex-presidente Lula nesse segundo turno. O que é que mudou nessa campanha realizada aí também com a ajuda do PDT, que fez parte da base de sustentação do seu governo? Olha, Rogério, a ideia, quando se encerrou o primeiro turno, foi convocar todos os partidos democráticos de centro-esquerda do Ceará, que inclusive declararam apoio nacionalmente ao Lula, como foi o caso do PDT, como o caso do Cidadania, o PSDB, que deixou neutralidade, mas o próprio senador Tasso aqui anunciou apoio ao presidente Lula nesse segundo turno. Então foi convocar todos, sob a liderança, inclusive, do PDT, do senador Cid, a quem eu tenho muito carinho, muito respeito e uma relação próxima com ele, para que a gente pudesse articular os prefeitos do PDT, os deputados do PDT, para se engajarem na campanha. E é isso que a gente procurou fazer ao longo desse segundo turno, foi engajar todos aqueles que querem o bem do Ceará, acreditam no progresso do Ceará, para ajudarem a ampliação desses votos. Nós temos uma meta aí, chegarmos aí a 75% agora no próximo domingo, de votos válidos para o presidente Lula, ampliando de 66 para 75, até porque esse voto que o Ciro tirou, que a Simone tirou aqui no Ceará. Então, houve um engajamento a quem eu quero agradecer todas as lideranças do PDT, do Cidadania, pessoas do PSDB, do MDB, enfim, de todos os partidos que se juntaram a nós nesse segundo turno para garantir uma grande vitória do presidente Lula aqui no Ceará. A governadora Isolda Sela também se engajou na campanha do ex-presidente Lula nesse segundo turno e ela deixou o PDT, né? Naquele momento em que havia a definição de qual seria o candidato ao governo pelo PDT, ela resolveu, foi preterida, teve o nome preterido, preferiu deixar o PDT. Qual vai ser o caminho dela? Recebeu realmente o convite para ingressar no PT? Olha, seria uma honra para qualquer partido receber a governadora Isolda pelo que ela representa, não só como mulher, como pessoa pública, como grande gestora. Eu tive a oportunidade de conviver com a Isolda. A época eu fui secretário e ela era secretária da Educação. O período que nós vivemos como governador e ela como vice-governadora, uma mulher extraordinária, uma mulher que foi grande responsável para colaborar com esse sucesso da educação pública do Ceará. É uma referência hoje para o Brasil. Então, para nós do PT, seria uma honra tê-la nos quadros do PT. A última visita que o presidente Lula fez aqui ao Ceará, fez o convite a ela. Mas, repito, caberá a ela tomar a decisão. Ela é uma pessoa muito cautelosa, muito, vamos dizer assim, tranquila, mas eu espero que ela possa, em breve, tomar a decisão e fico mais uma vez o convite para que ela possa fazer parte do PT aqui no Ceará. A governadora deixa o mandato no fim de dezembro. A partir de janeiro, ela estará, vamos dizer, livre, estará disponível para novas missões. O senhor considera um nome a ser ventilado caso o ex-presidente Lula seja eleito novamente para ocupar o Palácio do Planalto, seria um nome importante para ser apreciado na área da educação? Olha, claro que caberá ao presidente Lula
caso eleito, se Deus quiser eleito, convidar a sua equipe. Mas não tenho dúvida que a governadora Isolda é um grande quadro e que poderia contribuir muito na área da educação nesse país. Senador, a partir de janeiro, o Ceará tem um novo governador, o senhor estará em Brasília, juntamente com a bancada federal da Câmara dos Deputados, também com uma certa renovação para os próximos 4 anos. O senhor aí terá 8 anos à frente no Senado. O que é que o eleitor cearense pode esperar em termos de mudança? O senhor tinha um perfil de trabalho enquanto governador aqui. O governador eleito Elmano de Freitas esteve conversando com a gente aqui no Band Entrevista, disse que pretende colocar o seu estilo de trabalho. O que é que o eleitor pode esperar em termos de mudança a partir de janeiro de 2023? Olha, o Elmano, claro que eu não posso falar por ele, mas eu conheço o Elmano já há muito tempo. Ele foi escolhido para ser candidato a governador, para continuar esse projeto, exatamente pelo perfil que ele representa, pela sua história, pelo seu compromisso. O Elmano tem uma característica, Rogério, que eu considero fundamental, que é a capacidade de ouvir, de dialogar, de agregar. Isso é muito importante para o gestor, ter humildade, reconhecer também, fazer autocrítica, saber ouvir, é você reconhecer a capacidade de ver o que está certo, se está errado, né? Eu tenho esse é o meu estilo, que é muito parecido com o dele. Inclusive, você sabe que eu criei no meu governo um estilo de me comunicar com a população toda semana, eu fazia aquela live, porque para mim é importante sentir o que a população lá na ponta está desejando, está reclamando, está sugerindo, né? Porque é ela que vive os problemas do dia a dia. E a nossa responsabilidade é trabalhar para melhorar a vida delas, né? Então é ela que está sentindo se a estrada está boa, se a UPA está funcionando, se o posto de saúde não tem remédio, se a segurança não está boa. Então é importante esse feedback, saber ouvir, compreender as dores da população. Então o Elmano tem muito essa característica e o compromisso dele e o nosso compromisso, Rogério, é fazer o Ceará continuar avançando, corrigindo o que precisa ser corrigido, melhorando onde precisa ser melhorado e avançar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, se a gente for analisar do CID para cá, o Ceará não tinha nenhum equipamento, praticamente quase nenhum equipamento de saúde pública do interior. Todos os hospitais eram aqui em Fortaleza, e aí a demanda vinha toda para cá. E ficava aí as filas e mais filas nos corredores dos hospitais aqui em Fortaleza. Então, o trabalho tem sido feito de regionalizar a saúde. Hoje nós temos hospitais em cada região de alta complexidade, né? Hoje nós temos 24 policlínicas, nós não tínhamos nenhuma, com atendimento para consultas e exames regionalizadas para os 184 municípios cearenses. Nós temos várias UPAs, nós temos centros de especialidade odontológica, nós temos SAMU. O Ceará é um dos poucos estados que tem 2 UTIs no ar. Helicóptero 24 horas com médico, enfermeiro, para atender a população na área da saúde do Ceará. Então, essa ampliação da saúde, garantir que a população possa resolver seus problemas. A ideia é que 90% dos problemas de saúde da população sejam resolvidos na própria região. Ele não precisa se deslocar 200, 300 quilômetros para vir para a capital para ser atendido. É por isso que o Elmano vai implantar o tratamento de câncer nos hospitais regionais. Então, esse é o avanço que nós queremos dar. Então, a cada vez que o CID fez uma parte, eu fiz outra e o Elmano vai continuar. Da mesma forma na educação. O Ceará hoje é uma referência na educação para o Brasil, Rogério. Das 100 melhores escolas públicas do país, 87 são do Ceará, agora do último IDEB. Nós já temos a maior rede de escolas profissionalizantes do país. 60% das nossas escolas são de tempo integral. Nós somos o único estado que entregou um tablet e um chip de conectividade para todos os alunos da rede pública estadual. Isso virou uma política pública permanente. Então, é investir e ampliar, 100%, garantir 100% das escolas de tempo integral, ampliar as escolas profissionalizantes. E eu quero, se Deus quiser, como senador da República, poder ajudar o Lula a garantir que todas as escolas de tempo integral, além de todas as escolas de todos os níveis no Brasil, sejam de tempo integral para a nossa meninada e para a nossa juventude. Então, são ações como essa que eu não tenho dúvida, o Elmano será um grande governador, né? E principalmente se o Lula sendo presidente, e amanhã a gente pede que a população vote no 13, vote no Lula, porque vai ser melhor para o Ceará, vai ser melhor para o povo cearense. Eu não tenho dúvida que essa união de forças é que vai garantir um avanço importante para o Ceará nos próximos 4 anos. O senhor, enquanto governador, ficou conhecido por ser um excelente articulador, inclusive buscando forças políticas de vários partidos.
qualquer gestor, seja em nível municipal, estadual ou federal, precisa de uma base de sustentação no legislativo para poder governar bem. No caso, o Elmano de Freitas, ele, na época da campanha, perdeu ali o PDT. No segundo turno, como o senhor mesmo colocou, essas conversas com o PDT foram retomadas. O senhor pretende ajudá-lo nessa questão de buscar o PDT para que o partido venha a compor novamente a base governista? Sem dúvida, Rogério. Até porque eu acredito que o PDT e o PT têm muito mais convergência do que divergência. Nós já tivemos reuniões ao longo desse segundo turno com deputados, liderados pelo próprio senador Cid Gomes. Claro que o nosso foco agora era o segundo turno, que será concluído agora nesse domingo, mas a gente pretende, depois do segundo turno, Elmano, dialogar com os deputados, dialogar com os parlamentares, para que a gente possa garantir a nossa preocupação, e a preocupação que todos nós devemos ter é com o projeto do Ceará, é com o Estado, é com os cearenses, né? Até porque os deputados conhecem o Elmano. O Elmano foi deputado durante quase 8 anos, construiu uma relação com os parlamentares na Assembleia, então facilita, claro, cada vez mais essa relação para que a gente possa garantir sustentabilidade lá na Assembleia para que o Elmano possa governar e aprovar os projetos de interesse do povo cearense. Senador, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria que o senhor aí deixasse uma mensagem para o eleitor cearense. Vai voltar às urnas, mas para votar apenas para a presidência da República, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí de perspectiva para 2023, o que é que o eleitor cearense pode esperar em termos realmente de mudanças e de mais desenvolvimento aqui para o Estado? Bom, Rogério, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer ao povo cearense, do fundo do coração, a oportunidade que me deram de representá-lo no Senado Federal, a oportunidade que deram ao Elmano governar esse Estado, né? Lembrando que o nosso slogan foi o Ceará 3 vezes mais forte, já está 2 vezes, agora só falta eleger o Lula agora para que a gente possa fazer o Ceará 3 vezes mais forte. E é esse o meu pedido, Rogério. Eu queria pedir uma reflexão do povo cearense, né? Não acredito em mentiras, não acredito nesses fake news que tentaram espalhar durante esse segundo turno aqui para a população nas redes sociais. Vamos pensar claramente quem é que pode ajudar mais ao Ceará, quem é que pode ajudar mais aos cearenses. E eu estou dizendo isso pela minha experiência como governador de quase 8 anos, que eu senti na pele a dificuldade que eu tive de não ter um presidente parceiro que pudesse ajudar o Ceará, que pudesse ajudar o nosso governo. Portanto, eu peço a vocês votar no 13, votar no Lula, pelo bem do Ceará, pelo bem do Brasil, e não tenham dúvida que Elmano, eu e o Lula juntos vamos poder fazer ainda muito mais pelo Estado do Ceará. Portanto, a minha gratidão ao povo cearense pela oportunidade que me deram, mais uma vez, parabenizar você, Rogério, parabenizar a Band pelo programa, pelo profissionalismo aqui no Estado do Ceará, e um beijo no coração a todos os nossos irmãos e irmãs cearenses, que a gente possa votar, exercer o papel democrático de garantir a escolha do nosso futuro presidente, dia 30 de outubro de 2022. Muito obrigado, Camilo, pela entrevista. Sucesso na nova missão lá em Brasília. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Agradeço a sua audiência. Até o próximo sábado.